Senhor, ela sobrevive dessa esperança, né, irmãos? De um dia estar para sempre com o Senhor. Em breve a igreja será arrebatada. Glória a Jesus. Meus amados, nós vamos estar já com as oportunidades com os departamentos. Mulheres Preciosas estarão adorando a Deus. Mas antes, irmão José Santana vai estar nos trazendo aqui uma saudação. Glória a Deus. Quantos irmãos preparam? Todos aleluia, Jesus. Deixe preparado aí o seu louvor para ganharmos tempo. Amém? Deus abençoe. E vamos que vamos, né? Adorando e exaltando o Rei, que aqui é só ensaio. Daqui um dia estaremos adorando para sempre. Aí sim, sem intervalo, sem interrupção. Nada vai impedir que a igreja adore ao Senhor. E naquele dia o canto é Santo, Santo, Santo. É o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Pode ser com os irmãos? Pai, Senhor. Irmãos, eu quero ler os versos. Um texto bem conhecido, Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 24. Meu Deus. Quero ler esse texto bem conhecido. Eu quero ler dois versos que nos diz o verso 24, o verso de número 15 e depois o verso de número 30. Ele nos diz assim: enquanto conversavam, eu discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O verso número 30 nos diz: e quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Esse texto é bastante conhecido, né? A gente sabe que a gente lendo um pouco aqui, antes desse texto, a gente vai entender que quando Jesus ele é crucificado, agora ele ressuscita. Então, as mulheres, que seria no caso Maria Madalena e Joana, elas vão até o sepulcro, né, para ver Jesus. Então assim, e no que elas vão, a Bíblia vai nos dizer que eles se encontram com o anjo. O anjo fala que para eles que eles estão indo, porque eles estão indo procurar alguém que já ressuscitou. Está falando de Jesus, né? Mas o interessante é que e aí ele fala para eles ir anunciar aos apóstolos. E interessante que quando elas vão e anunciam, o texto no começo aqui, no capítulo versículo 24, vai falar que eles não acreditaram que Jesus já tinha ressuscitado. Mas o que me chama a atenção, que eu lia esse verso, que eu acabei de ler aqui primeiro, que fala, que ele nos diz: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eu ficava me perguntando, mas como, estava escrito isso aqui, mas como entender isso que está aqui? Mas o interessante é que quando a gente olha, aqui no verso de número 25, vai nos dizer, e ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer, e em tudo que os profetas falaram, e não devia o Cristo sofrer estas coisas. Então a gente vai entender aqui que o próprio Jesus, por que os olhos deles estavam como que cegos? Porque eles, aqui está dizendo para nós, que Jesus agora fala para eles: mas como vocês custam a entender, o entender está falando de entendimento, e custam crer naquilo que já foi falado desde os profetas, porque os olhos deles estavam impedidos por causa da incredulidade deles e por falta deles de entender que era necessário que Jesus morresse, era necessário que Jesus viesse padecer. Então eles tinham ouvido, participaram, andaram, caminharam com Jesus. Jesus falando no próprio texto que um pouco antes vai falar, e Jesus está falando: vocês ouviram falar isso desde a Galileia, e agora tem dois homens que estão caminhando, dois homens crentes, dois homens caminhando com Jesus. Eles não estavam caminhando
com um homem, eles estavam caminhando com Jesus, agora caminham mais 2 homens que estão frustrados, 2 homens que estão decepcionados, desapontados da vida. Por que estão desapontados? Por quê? Porque esses homens acreditavam no Jesus que vinha resolver a situação do judeu com os romanos, porque era algo que vinham vivendo debaixo do peso romano. Então eram homens que viviam acreditando que Jesus viesse para resolver. Agora, por que eles estão desapontados? Porque Jesus morreu. Não mais resolveram, e eles continuam. Você entendeu o texto que vai falar? E eles continuam desapontados. Olha, por que vocês estão perguntando? Vocês não ouviram falar do Jesus do Nazareno que veio para redimir Israel? Ele morreu, eles tinham perdido a esperança. E Jesus tinha falado: olha, é necessário que o Filho do Homem venha se padecer, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. E Jesus tinha falado, mas 2 homens que não estão crendo. E agora o texto está dizendo para nós que eles caminhando com Jesus do lado deles. Mas o que acontece? O interessante é que esse verso, e aqui é interessante que nesse verso 30 diz: quando estava à mesa com eles, e tomou o pão, e deu graças, e o partiu, e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu. Olha o que é interessante. O texto não está dizendo que eles enxergaram Jesus quando Jesus estava pregando uma mensagem para ele. O texto não está dizendo que eles reconheceram Jesus e Jesus estava pregando e estava falando alguma coisa. A Bíblia nos diz que quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Os olhos deles foram abertos. Por quê? Que aqui no texto antes está dizendo os olhos deles estavam como que fechados, não estavam abertos, eles não viam, por causa da incredulidade. Mas agora, o que eles estão vendo? O que está representando? Mesa representa comunhão. Mesa representa, eles estão vendo. Agora estamos crendo que aquele que falou para nós que ia morrer e ia ressuscitar, é ele que apareceu. Jesus parte do pão, Jesus nem fica para comer. Aleluia. Sabe o que vai abrir os olhos dos outros? É repartir o pão, não é nem comer. É repartir o pão que vai abrir os olhos do outro que está do nosso lado. Jesus nem ficou para comer o pão, mas eles reconheceram que era Jesus. E o texto vai falar que agora eles voltam imediatamente encontrar com os outros. Irmão, esse texto nos alegra o coração. Às vezes, onde que está nossas esperanças? Estamos ainda esperando Jesus que vinha resolver a nossa situação, resolver os nossos problemas. E Jesus quer abrir os nossos olhos. Aleluia. Jesus quer dar com cura na nossa alma. Jesus quer dar com libertação na nossa vida. E às vezes nós estamos esperando que Ele vai vir resolver o meu problema, resolver a minha situação, resolver aquilo que eu estou passando. Não, Jesus está aqui nesta noite. Ele está aqui para abrir nossos olhos nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome